E aí, pessoal, muito bom dia, tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Tudo tranquilo? Eu sou o pastor Fábio Franco, estou aqui para mais um dia, fazer mais uma transmissão para vocês. Como é que foram o final de semana? Tudo bem? Espero que tenha dado tudo certo para vocês aí. Para nós aqui em casa a gente teve uma pequenina correriazinha no domingo na parte da manhã com a minha esposa. Ela teve uma inflamação dentária e aí a gente teve que correr para uma emergência e tal. Ela passou o domingo bem dolorida, bem complicadinha, passou o domingo de cama, ainda tá, graças a Deus, já tá melhor, ainda tá dolorida, mas ainda tá amuadinha em casa, tá? E então para nós o final de semana foi legal, mas podia ter sido melhor, tá? Espero que para vocês aí tenha dado tudo certo, tenha ficado tudo bem, tudo na graça de Deus, tá? E eu tô aqui, vou ligar o cronômetro ali para não passar muito do tempo, porque no vídeo de sábado eu me estendi um pouquinho. E aliás, eu queria falar um pouquinho a respeito do vídeo de sábado, que eu cometi uma pequena gafe. Eu dei uma pequena orelhada no vídeo de sábado, porque eu como eu disse para vocês, eu sou consumidor de conteúdo e não produtor de conteúdo. Tô aprendendo a produzir conteúdo agora. Esse é só o meu quarto vídeo para as redes sociais. Então eu tava ouvindo um outro pastor, tava ouvindo uma outra pregação, entre outras coisas que eu já tinha ouvido durante o dia, e eu tava com o fone conectado no telefone. E na hora de fazer a live, eu esqueci de tirar o bendito do fone. E o orelhão aqui acabou deixando o fone pendurado e o microfone estava mais longe do que deveria estar. Então o áudio de sábado acabou não ficando a contento, não ficando bacana. Mas vocês fiquem tranquilos, uma hora dessa eu vou acabar voltando no assunto. E aí a gente retoma mais uma vez com um áudio melhor dessa vez. Hoje, segunda-feira, de manhã, iniciando mais uma semana, eu queria falar a respeito de um assunto que está bem na moda, que é a ansiedade. Ansiedade, tá? Eu quero lembrar para vocês que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou pastor, então eu trato essas coisas, eu lido com estas coisas de maneira muito mais espiritual do que técnica, tá? Muito mais bíblica do que clínica. E então tudo que eu vou dizer para vocês tem a ver com fé. Também vai ter um pouquinho a ver com clínica, mas tem muito mais a ver com fé, tá? Então a ansiedade, numa visão muito simplista, numa visão muito reduzida, claro que não é só isso, tem muito mais coisas envolvidas, tá? A ansiedade, ela é uma doença da alma, da psique, tá? Junto com a depressão e o estresse, eu chamo essas doenças de doenças da modernidade, porque eu não me lembro de ouvir falar disso nos anos 80. E eu vivi os anos 80 de maneira intensa em chefe. Não me lembro de ouvir disso nos anos 80, não me lembro de ouvir disso no início dos anos 90, foi em meados dos anos 90 que isso começou a ganhar força, estresse, depressão e ansiedade, tá? Numa visão bem simplista, como eu disse para vocês, tem muito mais coisa, mas numa visão bem simplista a respeito, a depressão, de maneira geral, é excesso de passado. Você viveu um passado glorioso, tranquilo, sossegado, ou nem tão glorioso assim, mas a sua vida foi boa e você fica, naquele tempo as coisas eram assim, e você acaba se deprimindo porque você olha para a sua condição hoje e ela não é tão boa, tá? Claro, como eu disse, tem muito mais coisa envolvendo depressão, não é só isso. Mas de uma maneira geral, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e a ansiedade é um excesso de futuro, tá?
Eu não sei como vai ficar a minha vida daqui a uma semana, eu não sei como é que vai ficar a minha vida daqui a um mês, eu não sei como é que vai ser o ano de 2021, nós estamos batendo em maio, tá aqui ó, batendo na porta de maio, quase meio do ano, e a pandemia não vai embora, e a vacina não chega, e os governos isso, e as prefeituras aquilo, e o Bolsonaro isso, e o Dória aquilo, como eu estou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, onde eu tenho muitos amigos, o Leite aquilo. Então, a gente não sabe como vai ficar o futuro. Isso nos gera muita ansiedade. Tá? Vamos lembrar que a Bíblia nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. De verdade, eu não acredito que Deus tenha um corpo limitado como o meu. Eu acho que a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, fica muito mais por conta das questões psíquicas e espirituais que nós temos. Aliás, esse é um bom assunto para nós entrarmos um dia desse, conversarmos a respeito um dia desse. Quais são as verdadeiras semelhanças que Deus deixou no homem, semelhanças dele, que nós temos com Deus. E uma das semelhanças que nós temos com ele, que ele deixou, é que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus chamado Trino. E nós também somos divididos em três: corpo, alma e espírito. E para falar de ansiedade, depressão, estresse, hoje especificamente de ansiedade, tá? Essa incerteza de futuro e essa antecipação a respeito das coisas que vão acontecer, exagerada, porque tudo que é exagero é ruim. Você precisa se planejar, você precisa pensar no futuro, tá? Você precisa olhar o que você fez de bom e de ruim no passado. Isso faz parte da sua história para você planejar as suas ações. E você precisa prestar atenção no que você está fazendo agora, tá? Que é o seu presente. Que aliás tem um nome muito legal: presente, uma dádiva, é hoje, tá? Então, a gente precisa pensar nessas coisas, mas o excesso disso é que é muito ruim, tá? Então vale a pena a gente dividir um pouquinho isso para a gente saber como é que as coisas se processam de maneira espiritual e bíblica, tá? Corpo, alma e espírito. A tricotomia, a divisão em três que Deus fez de mim e de você, tá? O corpo é fácil. O corpo é aquilo que engorda, é aquilo que emagrece, é aquilo que tropeça, é aquilo que machuca, aquilo que gripa. Aquilo é onde dói fisicamente. A gente vai ver que a alma dói também. Mas é onde dói fisicamente. É isso aqui que eu posso pegar. Esse é o meu corpo, é o feito de carne e osso e que a Bíblia chama de carne. A divisão difícil de fazer para muita gente é entre a alma e o espírito. A alma é a sua psique ou psique. Eu não sei exatamente como é que pronuncia isso. Você pode me dizer aí nos comentários, bota um acentozinho, ou psique, bota um acentozinho agudo, ou psique, coloca um acento circunflexo, me diz como é que pronuncia isso. Então, a alma é a sua psique ou psique. É quem você é, são suas emoções, o seu temperamento, a sua personalidade, o conhecimento que você acumulou ao longo da sua vida, formal ou informalmente. A alma é onde estão os registros da sua identidade, da sua personalidade. E o espírito é o sopro de Deus sobre a sua vida. É aquilo que mantém isso tudo conectado, junto. É o sopro de vida. E que faz a sua conexão com o transcendente, com o espiritual. Seja qual for a sua religião, você vai se ligar ao espiritual com o seu espírito. E isso vai se refletir na sua alma. Tá? A maioria dos problemas que acontecem na psique, tá? É na sua alma. É a alma que se entristece, é a alma que se alegra, é a alma que se deprime, é na alma que você sente a ansiedade, é na alma que você tem as suas frustrações, as suas decepções, tá? Não é o seu dedo que se decepciona, é a sua alma. A maioria dos problemas se encontra na alma. E a solução dos problemas, ela vem ou da carne
ou do espírito. Eu vou colocar os dois como opostos assim, tá? Eles vêm ou da carne ou do espírito, tá? São os dois que vão tentar solucionar esse problema, tá? Normalmente quando você tem um problema na alma, dói na carne, o seu coração doendo, aquela ansiedade no corpo, dá aquela moleza, aquela vontade de ficar na cama o dia inteiro, você não quer sair, você se sente mal ao chegar nos lugares, tá? O problema dá no corpo, apesar do problema ser na mente, ser na alma, tá? Então a carne e o espírito querem, cada um a sua própria maneira, tá? Resolver esse problema. O que o corpo diz? Toma uma, vai pro boteco, sai com alguém, vai dar uns beijos, senta no colo de alguém ou bota alguém no seu colo. O corpo ele quer resolver o problema da dor. Ele quer que a dor pare. Mas a dor parando não é necessariamente resolver o problema. É somente a dor parando. O corpo quer que a dor pare naquele momento. Então o que você faz? Ou o que uma pessoa guiada pelo corpo, pela carne vai fazer? Vai para prostituição, ou vai procurar, ou mesmo que não seja prostituição do ponto de vista humano, vai procurar alguém para dar uns beijos, tá? Vai encher a cara, vai se drogar, tá? Então, para dar aquela anestesiada no corpo, aí para a dor. O problema é que a dor volta. Já o espírito não. O espírito ele quer resolver o problema. Ainda que você sinta a dor por mais algum tempo, ele não quer mais que essa dor volte. E se o seu espírito estiver ligado a Deus, vamos lembrar que é o espírito que mantém tudo isso vivo, e é o espírito que é o sopro de Deus na minha vida e na sua, que é o que faz a conexão entre o transcendente, entre o espiritual, tá? Então, o espírito quer resolver o problema não voltar mais. Se você estiver ligado espiritualmente a quem pode resolver o problema, esse problema não vai voltar mais. Mas se você estiver ligado espiritualmente a alguém que não é capaz de resolver o seu problema, ele vai anestesiar o seu corpo, a sua carne, e esse problema vai voltar novamente. Jesus já tratava desse tema, apesar de serem doenças da modernidade. Em Mateus capítulo 5 inicia o Sermão da Montanha e ele vem falando a respeito de muitas coisas, a respeito de muitos problemas práticos da vida do ser humano que ainda acontecem hoje. E no capítulo 6 ele vai falar da ansiedade. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer ou beber, ou aquilo que é a vez de vestir. Não é o corpo muito mais importante do que a roupa e a comida? Observem as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. No entanto, Deus dá a elas de comer todos os dias. Cristo vem tratando do problema da ansiedade e vem tratando do problema da depressão, do estresse, já há 2000 anos atrás. Ele é o autor da vida. Ele é quem pode verdadeiramente solucionar o problema. Tanto que lá, depois de tudo isso, ele vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, no versículo 33 do capítulo 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Significa que as outras coisas não têm importância? De forma alguma. Assunto também para outro dia. Mas o mais importante é você dar importância, é você dar atenção para aquilo que realmente importa. Para o cristão, a vontade de Deus vem em primeiro lugar. Mas todas as demais coisas também são importantes. Você dá atenção aos seus pais, você dá atenção à sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. É extremamente importante você cuidar das pequenas coisas do dia a dia, para que o seu coração não adoeça, para que a sua alma não adoeça. Tá ok? Então, dentro do tempo que a gente tinha, eu quero agradecer a todo mundo pela atenção, pela paciência.
Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa sua inscrição lá, ativa o sininho para poder fazer parte do canal. Uma semana abençoada. Lembrando para vocês que eu vou colocar pelo menos um vídeo por dia de segunda a sexta-feira e vamos ver o que a gente faz no sábado e domingo. Afinal de contas, todo mundo tem que descansar um pouquinho também, tá bom? Beijo no coração, gente. Uma boa semana para todo mundo.